E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, torcedores do Galo, que eu tenho certeza que vão comparecer por aqui hoje. Sejam bem-vindos. Acabou agora lá no Murumbis um jogo que pra mim, sinceramente, nem deveria ter acontecido. E eu vou já deixar bem claro pra vocês que não é choro de perdedor, porque o Atlético mereceu ganhar. O Atlético teve mais eficiência que o São Paulo. O São Paulo teve chances e não conseguiu fazer, como a gente já cansou de ver. E o Atlético teve uma chance e fez. Então o Atlético merece ganhar, mereceu ganhar, mereceu a vitória e é o grande favorito agora para se classificar. Mas eu digo que esse jogo, para mim, na minha opinião, não deveria ter acontecido, porque eu não consigo entender a realização. Quer dizer, a gente consegue entender por que o jogo aconteceu, porque o dinheiro fala mais alto. E também tem um detalhe importante, né, gente? A gente tem um presidente que não está preocupado com o São Paulo, ele está preocupado em postar foto de resort, de paisagem de resort. Qualquer presidente minimamente preocupado com o clube teria brigado para que não tivesse jogo. O São Paulo voltou ao mesmo gramado, gente, ao mesmo gramado, onde na semana, 15 dias atrás, um jogador morreu no gramado, ele caiu no gramado e morreu. O último lugar que ele estava com vida era no gramado que o São Paulo jogou hoje. Os jogadores do São Paulo, aliás, muito elogiados pelos dirigentes do Nacional, pela atitude que eles tiveram depois do que aconteceu da tragédia, depois do jogo contra o Nacional, ao contrário dos dirigentes do São Paulo, que foram duramente criticados pelos dirigentes do Nacional pela total omissão, porque os caras também não estão preocupados, eles estão preocupados em se autopromover, não estão preocupados em ajudar ninguém, muito menos o clube. Eu tenho certeza, eu vou explicar, primeiro só um detalhe, eu não fui no estádio hoje, ontem eu estava fazendo uma live naquele projeto The Legends que eu estou fazendo, uma live super bacana, e amanhã vai ter outra. A gente fez uma live até tarde da noite, até umas 10 e pouco da noite. Quando acabou a live, eu recebi a notícia da morte do esquerdo. E eu estava com o meu credenciamento ok para ir no jogo, estava super animado para ver um jogo de Copa do Brasil. Quando eu comecei a ler as notícias e ver que o rapaz tinha tido um filho há 2 semanas, tem uma filhinha de 2 anos, e eu fiquei me perguntando e falei, o que eu vou fazer no estádio amanhã? Porque pra mim, é claro que é um trabalho, né? A gente é profissional, por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo pra você, a gente fez as lives antes do jogo, no intervalo e tudo. Mas o que eu vou fazer? Pra mim, o estádio é sinônimo de diversão, é sinônimo de alegria. Eu vou lá pra torcer, pra me emocionar, Pra mim, eu não consegui conceber a ideia de eu ir pro estádio e comprar o copo do jogo e ir na cabine da sorte, fazer tudo aquilo que eu faço, o ritual que eu faço em dia de jogo, pra curtir um jogo do meu time, olhando pro gramado onde eu tava 15 dias atrás e vi o cara cair morto ali, praticamente morto. Ele nunca mais voltou à consciência depois que ele caiu ali. Então eu fico me perguntando, eu tenho certeza absoluta que os jogadores do Atlético Mineiro também sentiram, porque eles perderam um companheiro de profissão, não é fácil. É a mesma coisa quando morre um piloto de Fórmula 1, aqui graças a Deus já faz tempo que não acontece isso, mas claro que não é só o jogador, o piloto da equipe do cara que morreu que sente, os pilotos também sentem. Os jogadores do Atlético também perderam um companheiro de profissão, eu tenho certeza que eles estavam abalados. Só que não tem comparação com o que os jogadores do São Paulo passaram, gente, não tem comparação. O Caleri, o Rafinha, o Michel Araújo, especificamente esses 3, mas outros jogadores também, só os jogadores, tá, gente? Não tem dirigente nenhum nessa história, só jogador. Os jogadores estavam ontem no hospital quando receberam a notícia da morte do esquerdo. Você acha que isso não abala o jogador de futebol profissional? Você acha que isso não abala? Mas tem gente que acha que crítica de rede social abala. Imagine esse tipo de coisa, que realmente é um motivo para você jogar abalado. Então, para mim, o São Paulo hoje jogou de luto, e a gente viu dentro de campo, aos 35 minutos, o São Paulo de luto em campo, de luto. Os jogadores andando em campo, e não é por falta de vontade, porque esse time, você pode fazer toda a crítica desse time, mas esse time tem brio, esse time não se entrega, esse time sempre vontade, nunca deixou de demonstrar. Hoje a gente não viu um São Paulo sem vontade, a gente viu um São Paulo apático de luto, porque não tem ninguém para defender esses jogadores, gente. Não tem ninguém para defender esses jogadores. O São Paulo não tem presidente, não tem diretor de futebol. A CBF já deu um cala-boca pro blogueirinho quando ele foi chefe da delegação na Copa América. É um cala-boca para ele. Não enche mais o saco de nada aí que a gente já fez você ficar deslumbrado tirando selfie no elevador nos Estados Unidos. Então, esse jogo não era para ter acontecido hoje. Podia ter acontecido no sábado, podia ter acontecido... Os jogadores muito provavelmente vão sair agora de São Paulo, vão pro velório do esquerdo que acontece amanhã. Então, eu fiquei pensando, se eu me sentir hoje assistindo um jogo do meu time do coração, vocês sabem a importância que o São Paulo tem para mim, se eu assistir o jogo com essa energia,
eu imagino jogadores dentro de campo. Mas isso é uma coisa, tá, gente? Isso é só uma opinião minha. Mas o São Paulo não perdeu, o São Paulo perdeu, eu acredito que por causa disso também. Mas a gente viu, agora falando do jogo, vamos falar do jogo com calma, a gente viu algumas situações que para mim são inexplicáveis há algum tempo e agora, hoje, aconteceram outras situações, para mim, mais inexplicáveis ainda. Vamos falar com calma, vamos falar com tranquilidade. Eu só vou falar para você que a gente é patrocinado pela KTO. Vou colocar aqui o loginho da KTO para você fazer sua fezinha nos outros jogos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro que você quiser. Sempre no primeiro comentário fixado, você clica, você já tá usando o bônus Barolo, tá? Sempre tá aqui, todos os vídeos, a KTO tá aqui com a gente, você se diverte, faz a sua fezinha nos campeonatos que você quiser, nos jogos que você quiser. Então, um abraço pro pessoal da KTO que está sempre aqui com a gente. A gente teve, primeiro, o Zubeldia fora, né? Porque tomou cartão vermelho contra o Goiás, e o Alan Franco também. E a gente teve o Rato e o Sabino, que era a nossa dúvida ontem no vídeo de pré-jogo era essa, né? Sabino ou Ferrarese. E o São Paulo veio com o Luciano no meio de campo. E aí, eu queria fazer um pedido para você, meu amigo, pode ser São Paulino, de outros clubes. Eu queria que você me ajudasse a entender, comentando comentários, que eu vou postar na sexta-feira, na hora do almoço, tá? Amanhã eu vou dar um descanso para vocês, que eu também preciso descansar um pouco. Que você tentasse me explicar, juro por Deus que eu sou meio burro, eu confesso que eu não entendo muito de tática, não entendo, eu não tenho vergonha de assumir, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho capacidade para entender. Mas eu queria que alguém tentasse me explicar, por favor, qual é a função do Luciano, jogando nessa posição, na posição que ele jogou hoje. O que ele faz? Qual é a função dele? Ele é um armador, ele é um segundo atacante, ele é um primeiro volante, ele é um segundo volante, ele é um meia-direita, ele é um meia-esquerda. Qual é a função do Luciano? Eu gostaria, além de entregar a bola para gols, né, que já aconteceu contra o Corinthians, já aconteceu contra vários times, e hoje, mais uma vez, por um erro dele, aconteceu a falta, o contra-ataque, a falta e o gol do Atlético Mineiro. Eu queria entender qual é a função do Luciano. E eu queria muito fazer um apelo aos meus amigos jornalistas que perguntassem para a comissão técnica do São Paulo, para quem estiver lá hoje ou alguma outra coletiva, qual é a função do Luciano pro Zubeldia, pro treinador do São Paulo. Porque eu não consigo entender a escalação desse jogador como meio-campo. O Luciano já joga de meio-campo, camisa 10, há um bom tempo, né? Me ajuda a lembrar também. Pra mim, ele só fez um jogo bom nessa posição contra o Bahia, naqueles 3-1 contra o Bahia. O resto foi o nível de hoje. Hoje acho que foi pior de todos. Acho que hoje o Luciano foi o pior jogo dele vestindo a camisa do São Paulo. Não só pela entregada que ele deu mais uma, mas pelo desempenho dele. E eu queria entender qual é a função dele. Eu queria entender também que esses treinadores chorões, esse bando de chorão que o chefe deles assina disputar um monte de competição e eles ficam chorando, reclamando de calendário, reclamam com razão do calendário, que é insano, é desumano, mas os chefes deles assinam um contrato com televisão, estão aí cumprindo ordens, né? Então não tem que reclamar. Esses caras reclamam tanto de cansaço e poupa jogador em clássico, né? Poupa jogador contra o Palmeiras. E aí eu queria entender. O cara faz uma substituição só aos 45 minutos do segundo tempo. Será que alguém também conseguiria me explicar? Porque eu não consegui entender. Eu não consegui entender. Então o São Paulo jogou contra um time que tem valores individuais, que a gente não tem nem o que discutir, os jogadores do Atlético, os valores individuais do Atlético. A gente jogou com um jogador a menos, né? Que o Luciano é um a menos, aliás, ele atrapalha mais, né? Então eu considero 2 a menos. Que o Luciano, além de não fazer nada, ele atrapalha. Como ele atrapalhou, ele deu mais um gol para o adversário. Ele comprometeu diretamente com o erro individual dele um jogo do São Paulo. Ele foi o responsável direto pela derrota do São Paulo, mais uma vez. Já tinha sido assim contra o Corinthians, já tinha sido assim em outros jogos. A gente cansa de falar aqui, enche o saco também, todo vídeo falar a mesma coisa, que o Luciano no meio não rende. Então o Atlético mereceu vencer, o Atlético vai com uma vantagem enorme para jogar em casa. O São Paulo não ganha do Atlético Mineiro há 8 jogos. Desde 2020 não ganha do Atlético Mineiro. Então, aliás, o São Paulo tem a capacidade de ressuscitar o Atlético, como fez no ano passado, que o Atlético estava 10 jogos sem vencer, foi jogar no Morumbi e meteu 2-0 no São Paulo, depois cresceu no campeonato. O São Paulo tem essa capacidade, mas por todos esses fatores, por tudo isso, a classificação na Copa do Brasil, para mim, fica muito difícil. Claro que existe a chance, você tem chance, não tem problema, a gente vai acreditar sempre. Só que para mim, num jogo que não devia ter acontecido, com decisões equivocadas do treinador, com a teimosia do Zubeldia e da comissão técnica dele, aliás, na live do intervalo, um amigo escreveu assim, sabe até quando o Barulho ele vai com o Luciano no meio? Até azedar. E hoje azedou. Então, será que ele vai continuar insistindo? Será que
o Luciano é tão... Ele se acha tão dono do time, porque não tem comando nenhum, diretor de futebol é um defunto que não manda nada, o blogueirinho só quer tirar foto e aparecer. Como não tem comando, mas será que o Zubeldia já se submeteu ao comando do Luciano? Que ele é o dono do time, o camisa 10, então ele joga na posição que ele quer. Será que isso já aconteceu? O Zubeldia tem medo de mexer com o Luciano porque a panelinha vai derrubar o Zubeldia, como já fizeram com tantos outros treinadores? Eu queria entender, porque eu não quero acreditar que seja isso. Eu quero acreditar que seja uma opção do treinador, colocar o Luciano no meio de campo e o Lucas jogando fora de posição. A gente teve o jogo contra o Vitória, você viu como o jogo fluiu no primeiro tempo sem o Luciano? E não é a questão do Luciano, eu tô falando da posição que ele joga, gente. A gente vai falar nas notas de cada um. É da posição que ele joga. O São Paulo tentou criou algumas chances no primeiro tempo, mas nada especial, o Atlético não criou. O Atlético veio para se defender e fez o gol numa bola parada num erro do Luciano. E o São Paulo teve a melhor chance do jogo na cabeça do Lucas, que perdeu um gol dentro da pequena área de cabeça. Então, o Atlético foi lá na sequência e fez 1-0. Agora, eu, sinceramente, além de toda a frustração do jogo, além de toda, né, a gente vê um monte de atrocidade acontecendo, desde de presidente que só quer aparecer, se autopromover, até o falecimento de um jogador de futebol dentro da nossa casa, a gente vê os erros de treinador, a gente vê... Eu já estava triste antes do jogo começar, triste, essa é a palavra, assim, e hoje, agora, além de triste, a gente fica frustrado e com raiva e... Sinceramente, sem ter muito o que falar mais, não, viu, gente? Sem ter muito o que falar. Eu tô aqui hoje, talvez tenha sido, com certeza, o vídeo mais... Foi o jogo mais desanimado e triste que eu assisti do São Paulo dos últimos anos. Acho que desde a história do canal, com certeza, esse foi o pior jogo que eu vi, que eu me senti mal assistindo. Eu não sei se talvez, por mim, uma questão minha. Ontem eu estava assistindo... Estava vendo umas postagens hoje que a sede do Nacional amanheceu cheia de homenagens para o esquerdo. E eu fiquei pensando, eu estava lá 15 dias atrás, naquela mesma sede, naquele mesmo portão, porque eu fui comprar uma camisa do Nacional. Aliás, a camisa do Nacional está aqui, ó. Eu comprei a camisa do Nacional e deixei ela pendurada aqui, porque... eu estava tão feliz lá, velho, no Uruguai, cara. Tava assistindo o São Paulo jogar, tava fora do país, São Paulo conseguiu um bom resultado, uma cidade legal, um clube legal, estádio legal para assistir jogo. E aí, no jogo de volta, o cara caiu na minha frente, velho. O cara caiu morto na minha frente. Então, desculpa, tá, gente? Desculpa, eu sei que a gente devia estar aqui falando contestando mais o Zubeldia, Luciano e tudo, mas eu sinceramente não... Tá na minha história agora assistir um jogo de futebol na minha casa, que é o Morumbi, que o jogador morreu. E hoje teve jogo de novo, lá no mesmo lugar que o cara caiu. Os caras fizeram um minuto de silêncio hoje, no mesmo lugar onde o cara caiu morto, gente, uma semana atrás. Então me perdoem, tá? Vamos dar as notas de cada um aqui, porque a gente tem um compromisso aqui. Eu sei que a questão de ser, né, profissional, os jogadores são profissionais, entraram em campo hoje, mas eu não sei. Eu acho que às vezes o lado humano... nas enchentes do Sul, a CBF paralisou o campeonato, que eu era contra, né, porque eu achava que não ajudava em nada os irmãos do Sul paralisar o jogo. Eu acho que para mim era mais vantagem você fazer jogos com rendas grandes e reverter para as pessoas. Pararam. E nesse caso, também, é o dinheiro que fala mais alto, né, gente? Essas pessoas não estão preocupadas com o lado humano. Uns estão preocupados em se autopromover e tirar foto de resort. Os outros estão preocupados com o dinheiro. Poucos estão preocupados mesmo com o lado humano, da família do cara que morreu, dos jogadores que viram o cara morrer na frente deles, um companheiro de profissão. Me perdoem, tá? Me perdoem mesmo, porque hoje eu sei que a gente precisa tocar a vida, né? Precisa mudar a energia, o astral, mas eu confesso que... Vamos lá para as notas de cada um. O Rafael não fez nenhuma defesa no jogo, que eu me lembro, não fez nenhuma defesa no jogo, a cabeçada foi muito difícil de pegar, nota 5. O Rafinha, a experiência dele é importante, mas eu não sei se... Também ele que deu condição pro cara fazer o gol. Eu não vou dar nota, não vou dar número não, tá, gente? Só vou avaliar a atuação de cada um. Eu acho que o Rafinha que deu condição ali, mas a experiência dele é importante, né? O Arboleda e o Sabino, tirando a bola que eles tomaram o gol ali, o Arboleda, né, que tá mal posicionado, que vai correndo para trás. O Sabino, para mim, foi uma surpresa boa. Jogou com o Hulk não teve nenhuma, não se cresceu pro lado dele, e ainda saiu jogando ali. Para mim, o melhor da defesa foi o Sabino. O Wellington é o Luciano da lateral esquerda, tão atrapalhado quanto, não conseguiu fazer uma jogada. O Luiz Gustavo e o Bobadilha fizeram um jogo honesto. O Lucas perdeu essa chance clara, a chance que o Lucas não costuma perder, de dentro da pequena área de cabeça. O Rato, uma partida abaixo.
E do Luciano, gente, eu não vou falar do Luciano. Você me desculpa, eu não vou falar do Luciano. Não é possível que esse cara se ache craque, ele se acha craque, ele se acha. Mas não é possível que ele tenha esse poder em cima do grupo, em cima do treinador, que o treinador tenha cagaço de tirar ele do campo, do time. Não é possível que seja isso. Eu não quero acreditar, porque aí fecha as portas, né? Fecha as portas. Se o Luciano é o dono do São Paulo, você fecha as portas. Você fala pro blogueirinho tirar foto no resort onde ele quiser. Entrega a chave e vai embora. Porque o Daniel Alves era dono do São Paulo, né? Mas o Daniel Alves tem título, né? Tá preso, mas não tá preso, mas vai ficar, né? Passou um tempo na cadeia, mas tem título, então, né? É absurdo, mas ele é dono do São Paulo, pelo menos o cara é vencedor. Agora, o Luciano ser dono do São Paulo, você me desculpa. E o Caleri, pra mim, como centroavante, jogando sozinho, ele marcou mais que o Luciano, ele participou mais que o Luciano, ele caiu pelas pontas mais que o Luciano, ele tabelou mais que o Luciano, ele fez mais que o Luciano, jogando de centroavante. Então todo jogador do São Paulo vai levar uma nota a mais, merecia, se a gente tivesse dado uma nota a mais, porque jogaram pelo Luciano, jogaram com um jogador a menos. E esse Luciano, sinceramente, eu não entendo essa posição dele. Eu não entendo. Eu gostaria muito de entender. E peço a sua ajuda para entender. E para essa comissão técnica do São Paulo, que vem fazendo um ótimo trabalho, tá? A gente não pode esquecer o ótimo trabalho que tem sido feito pela comissão técnica do São Paulo. E eu queria entender que vocês choram tanto, mas enche o saco a choradeira de vocês com os 3 campeonatos. E hoje, num jogo pegado, onde o time jogou de luto, você faz uma substituição para colocar o Nestor ainda. Você não colocou o Pelé, você colocou o Messi, você colocou o Nestor ainda. Eu queria entender. Você vai chorar no vestiário agora? Sei lá quem é que vai dar entrevista. Vocês vão chorar a semana inteira pro calendário, os jogadores estão cansados. Então, eu só queria dar parabéns, não tanto pelo futebol dos jogadores do São Paulo, acho que não merece parabéns que jogaram, mas não tinham condições. Para mim não tinham condições de fazer melhor do que eles fizeram. Não tinha condições. Para mim, eu vou relevar, porque se eu tô desse jeito, imagino um Michel Araújo como tá. Imagina um cara que segurou a chuteira do cara para fazer uma oração quando ele tava morrendo no campo. Então, e quero dar parabéns aos jogadores do São Paulo, não essa vergonhosa diretoria, não essa vergonhosa presidência. Quero dar parabéns para os jogadores que tiveram a atitude que a gente espera de jogadores que vestem a camisa do São Paulo. Todo o apoio à família, a galera oferecendo cartão de crédito para a família bancar as despesas do hospital, procurando voo fretado para ir pro velório do jogador. Então, esse tipo de postura, eu sinceramente não esperava postura diferente dos jogadores do São Paulo. E também não esperava nenhuma postura diferente do presidente Júlio Casares. Você me perdoa, tá? A gente se encontra então na terça-feira. Amanhã tem uma outra live com The Legends, eu nem sei se eu vou conseguir fazer. Vai ser com o Amoroso e com a Formiga. Então eu convido você no Instagram do The Legends, The Team Legends, e deixa para mim nos comentários, por favor, o que você escreve o que você quiser, claro, você comenta o que você quiser, mas eu só gostaria que você falasse qual a posição do Luciano, o que ele faz nesse time aí, que até agora eu não consegui entender. E se inscreva, tá? Camisa do Rafinha, tá quase chegando a 536 mil inscritos. O rapaz de Brasília recebeu a camiseta, mandou um e-mail para mim agradecendo até a Érica, porque a Érica que colocou a camiseta e o boné no correio já tá nas mãos dele. E eu mando para você, para sua casa, aquela camisa do Rafinha da minha coleção, quando a gente chegar a 536 mil inscritos. Obrigado, viu, gente? Mais uma vez peço desculpa para você, porque a gente é verdadeiro aqui, eu não vou fazer um tipo que eu tô com ódio, porque o São Paulo perdeu, não vou, que eu não tô. Eu não vou fazer um tipo que eu tô felizão, não vou fazer um tipo, então não vou ir lá estar no estádio, na cabine da sorte, com o copinho do jogo na mão, vendo onde o cara morreu lá. Desculpa, eu sou assim, não me perdoem, tá? Então a gente se encontra na terça-feira, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.